espero te encontrar muito bem nesse dia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sara. Esse canal aqui é o Entre Linhas e Consciência, é um canal que eu desenvolvi com muito carinho para a gente fazer algumas reflexões espíritas e discutir um pouco sobre elas. O livro que eu estou lendo aqui no canal é o de Jesus para Você, um livro de mensagens muito bonito. Eu já estou no finzinho desse livro. Hoje a gente vai ler o capítulo 49, esclarecendo sobre a obsessão. E eu espero que esse livro tenha feito você refletir muito mais sobre essas leituras aqui. Se você não viu ainda outro vídeo, corre aqui no canal, dá uma revisada, uma maratonada nos vídeos. Tem muita coisa interessante, muita coisa reflexiva, que vale a pena retornar e assistir. Capítulo 49, esclarecendo sobre a obsessão. Existe algum sintoma que nos faça concluir que estamos obsidiados? O exercício do autoconhecimento possibilita a identificação de qualquer alteração negativa no nosso comportamento, alertando-nos sobre uma possível influência espiritual negativa, a obsessão. Mas é preciso que adquiramos uma certa prática, porque muitas vezes os sintomas de uma obsessão simples, como arrepios, dores de cabeça, mudanças de humor, etc., também poderão ser reflexos de distúrbios naturais do nosso organismo, sem que necessariamente estejam associados à obsessão. Como esse capítulo é de perguntas e respostas, eu vou fazendo a pergunta, leio a resposta e já falo um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo. Então, aqui a pergunta é se existe alguma forma da gente concluir antecipadamente que a gente está passando por um momento ali, por uma situação de influência espiritual, ou se alguém que a gente conhece por algum determinado comportamento, a gente consegue identificar. E a resposta é que é importante que a gente tenha o conhecimento, primeiramente, de nós mesmos. Porque a partir do momento que você conhece a fundo as suas reações, o seu comportamento, você sabe quando você está sendo levado a um sentimento, uma sensação um pouco mais forte do que talvez aquele momento ali ele peça. Sensações de calafrios, como a gente tem muito, a gente vê muito essa ideia, né, de que, esse arrepiou todo, vixe, um arrepio aqui estranho, né, uma presença, uma coisa. Às vezes, sim, pode ser, às vezes não, às vezes pode ser alguma reação psicossomática do seu corpo, mas, de novo, é importante que você se compreenda, se entenda, busque acompanhamentos psicológicos, terapêuticos, porque você vai passar a ter um autoconhecimento maior, ou busque esse tipo de leitura, busque esse tipo de conteúdo para que você aprenda a identificar os seus comportamentos. Como podemos interpretar a culpabilidade de alguém que está obsidiado e pratica um delito? Esse caso requer um comentário a mais. O fato de alguém ter praticado o delito sob o domínio de um espírito, num estágio de subjugação, atenua o seu débito, por não ser ele portador de total liberdade nessa circunstância. Porém, não o isenta totalmente da culpa, pois toda obsessão se instala com uma certa permissividade do obsidiado. É normalmente fruto de sua invigilância, contrariando o ensinamento de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, aqui a pergunta ela é bem clara. Nós somos responsabilizados quando praticamos um ato indevido sob a ação de algum espírito e ali de algum processo obsessivo. E no livro dos Espíritos tem uma parte em que o Espírito da Verdade ele responde a Allan Kardec que somos muito mais influenciados pelos espíritos do que imaginamos. E o que vai diferenciar essa influência é o quanto nós estamos nos tratando, praticando o bem, emitindo pensamentos positivos e elevados, ou o contrário. E assim vai ser a ação dos espíritos que nos influenciam ou não. Então, percebe que aí a gente passa de vítima a atuante, a colaborador, a responsável, porque nós não somos uma marionete. Porque se assim fôssemos, onde haveria a justiça de Deus? Então, nós temos o controle também da nossa vida, das nossas decisões, da nossa mente. Mas para que a gente tenha esse controle real, porque aqui na Terra a gente sofre muitas influências, para que a gente tenha essa influência real, essa proteção dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, é importante que a gente aprenda a se conectar com o bem, que a gente aprenda a ter o domínio próprio dos nossos defeitos, das nossas mazelas, das nossas iniquidades, que são enormes, são muitas, porque os nossos inimigos espirituais, eles se aproveitam desses delitos íntimos que ainda conservamos.
Então, no momento que você odeia uma pessoa, que você guarda ódio, guarda mágoa, guarda rancor, que você é uma pessoa rancorosa, que você é uma pessoa que fica ali guardando sentimentos, que você explode por qualquer coisa, que você é uma pessoa que está o tempo todo reclamando, o tempo todo maldizendo a sorte, o tempo todo praguejando as pessoas, qual o tipo de energia que você vai atrair para você? Qual o tipo de amizade espiritual que você vai atrair para o seu lado? Porque nós não fazemos assim aqui na Terra, enquanto vivos, nós não nos aproximamos de quem nos é afim. Você não se identifica com alguém e você já quer ser amigo desse alguém. Então, com os irmãos espirituais é a mesma coisa. À medida que você se identifica com aquilo, ou ele se identifica com você, você atrai. E aí começam os processos de obsessão. É aí que os nossos inimigos nos acham. Ah, tá aí, tá diferente, mas te achei. Porque é a energia que conecta. Então, se a gente conseguir compreender isso e se vigiar para não cair em tentação, como Jesus falou, se manter acordado, como os apóstolos não fizeram lá no Monte das Oliveiras, e estar atento ao nosso comportamento, a gente vai conseguir evitar bem mais que a gente caia nesses processos devastadores de obsessões, como esse de subjugação, que é onde você perde totalmente o controle das suas ações para que o espírito fale e se comunique e haja através de você. Como podemos diferenciar nossos pensamentos de pensamentos de um espírito que esteja nos obsidiando? Mais uma vez, fazemos referência à sabedoria do Mestre Jesus, convidando-nos à vigilância e à oração. Toda pessoa, no seu senso normal, está familiarizada com os seus pensamentos e desejos mais comuns, mas, tendo-se vigilante, ela saberá identificar quando esses pensamentos e desejos estão sendo alterados ou substituídos por outros de ordem inferior, gerando prejuízos para si e para os outros. Assim, identificados, poderemos concluir sobre uma provável obsessão. Então, novamente, é estar vigilante, estar atento, o que é meu, o que não é meu. Quantas vezes a gente se pega pensando algo assim, ah, eu, hein? Eu não quero pensar isso não, nem quero saber disso, nem quero pensar nisso. Não, 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 eu não quero saber disso não. Quantas vezes? Então, a gente precisa se manter vigilante, porque quando esse pensamento que a gente mesmo reprime, condena, chegar na nossa mente e dizer assim, volta que eu não quero esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, ó, quer saber? Não quero pensar nisso, não quero mais pensar no que fulano fez, no que fulano falou, vamos tirando esse pensamento aí da cabeça, porque não vai me levar para lugar nenhum, só vai me botar para baixo, só vai me entristecer, só vai me deixar com raiva, eu não quero sentir esse tipo de sentimento. Expulsa o pensamento, porque você tem o controle das suas ações. Com relação aos reflexos das obsessões sobre a nossa saúde, como decidir entre procurar um médico ou uma casa espírita? Nós que atendemos na casa espírita através do diálogo fraterno, deparamos-nos constantemente com casos que apresentam dúbio aspecto, ou seja, apresentam sintomas que identificam problemas que requerem tratamento médico quanto espiritual. Essa dubiedade deve-se do fato de sermos espíritos encarnados. Naturalmente acontece uma mútua influência, o corpo influenciando o espírito e vice-versa. Sabemos que existem doenças físicas que geram obsessões e obsessões que geram doenças físicas. Daí a necessidade de orientarmos para que sejam feitos os dois tratamentos, espiritual e médico. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a influência espiritual nociva, ela vai adoecer as nossas células, ela vai adoecer o nosso corpo. E nesse momento é importante que a gente busque uma orientação médica. Muitas vezes é muito complexo essa influência espiritual, é importante buscar livros e referências. E eu deixo aqui mais uma vez o livro dos médiuns, e muitas obras de André Luiz que fala sobre a obsessão, né, através da psicografia de Chico Xavier, que a gente pode entender um pouco mais de como os espíritos inferiores eles atuam nesse processo e através de mecanismos que eles aprendem nas sombras, eles depositam muitos germes até no nosso perispírito e isso nos adoece de uma forma que médico nenhum descobre. É por isso que muitas vezes é importante procurar o centro espírita junto à medicina humana, porque vai ter dores de cabeça que os analgésicos vão poder resolver, mas a gente vai precisar investigar as causas das dores de cabeça que nenhum médico consegue identificar. E é aí que é necessário buscar essa parceria entre o médico espiritual e o médico humano. A obsessão apenas existe por ação de um desencarnado sobre um encarnado? Não, com relação à ação e à passividade, vítima e verdugo, podemos ter o seguinte: desencarnado sob encarnado,
Esta é a obsessão mais conhecida e resulta normalmente da ação persistente e maldosa de espíritos desencarnados, mas também pode acontecer quando espíritos em desequilíbrio, porém não necessariamente maus, são atraídos para os encarnados por força de laços afetivos, afinidades vibratórias ou a procura de ajuda. Eu já vi aqui casos em que, por exemplo, entes queridos que faleceram e por ter muita afinidade com a pessoa que ficou e a pessoa chorar muito, tá sempre sofrendo muito, acaba atraindo aquele espírito que fica em sofrimento, porque às vezes ele não tem entendimento sobre a morte do corpo, né? Sobre a vida após a morte. Muitas vezes ele também não gostaria de ter desencarnado naquele momento, então ele fica naquela revolta do ter que abandonar aquelas pessoas que abandonar, né, entre aspas, aquelas pessoas que ele ama. Então esses conflitos acabam trazendo o desencarnado para o seio da família e aquela pessoa mais sensível à presença espiritual daquele ser acaba se sentindo impactada. E também já vi casos em que o espírito desencarna e busca a ajuda de algum médium para levar para a família respostas das quais ele necessitava naquele momento. Então, nem sempre a ação do espírito sobre o encarnado é maligna, é no intuito de fazer mal. Muitas vezes acaba influenciando, né? A pessoa acaba se sentindo ali enfraquecido, ou debilitado, ou triste, ou com sensações distintas, né, diferentes do seu cotidiano, pela influência daquele espírito. Então, não necessariamente é por situações de raiva, de mágoa, de rancor, que os espíritos desencarnados são atraídos pelos encarnados, são ou vêm ao encontro, né? Pode acontecer também de ser situações que não estão relacionadas à maldade. Encarnado sobre desencarnado. As causas mais comuns, não únicas, são a inconformação do encarnado, lamentando e desejando a permanência do ente querido que desencarnou. No caso de desafetos, emissão de pensamentos negativos por parte do encarnado. Essas atitudes geram fortes laços magnéticos que atraem o desencarnado, dificultando seu retorno ao plano espiritual e fazendo-o sofrer. Então, aqui a gente vê os exemplos que eu dei anteriormente também, né? Que não só o encarnado ele busca aqueles seres que ele tem afinidade, que ele não queria deixar, ou que ele ainda ama, ou que ele sente raiva, né? Nessas situações, como também o espírito encarnado, que somos nós, ele atrai aqueles espíritos desencarnados pela força do seu pensamento, dos seus sentimentos, pelas revoltas, né, ligadas ainda àquele, ou apenas pela conversação. A emanação do pensamento já é o suficiente para que você atraia algum espírito até você. E quando você tem sentimentos, quando ele também tem sentimentos por você, então a atração ela é quase é, inevitável. Então, é por isso que é importantíssimo você ter sempre o pensamento um pouco mais neutro possível, né? Óbvio que a gente ama as pessoas muitas vezes que desencarnam e não é dizendo que você não pense, que a Ave Maria é absurdo pensar. Eu penso sempre nas pessoas que eu amo que desencarnaram e eu sempre endereço a elas uma oração, eu peço que Deus conforte o coração, que elas se sintam amadas, abraçadas, que busquem o crescimento espiritual, o esclarecimento, porque a gente sempre precisa emanar pensamentos e sentimentos positivos para os espíritos que se vão, né, que já desencarnaram. E não querer que eles fiquem aqui, porque eu não queria que ele tivesse ido, porque eu não queria, porque eu não queria. O seu querer não vai resolver nada. As pessoas elas vêm com o tempo para voltar, porque a nossa verdadeira casa é lá. Então, passar esse conhecimento também para o espírito é muito importante nesse momento que ele está desnorteado, desorientado, está em sofrimento, está triste, está chateado. Então, a gente precisa passar maturidade, a gente precisa passar equilíbrio para o espírito e não desequilibrar ele ainda mais. Desencarnado sobre desencarnado. Embora provoque surpresa nas pessoas desinformadas com relação à vida após a morte, é oportuno esclarecer que a morte não elimina o ódio. Muitos espíritos que retornam à espiritualidade dominados por esse sentimento não conseguem de imediato apagar dos seus corações o desejo incontrolável da vingança. Nessa condição, não apenas obsidiam o inimigo, enquanto este se encontra no corpo físico, como aguardam a sua desencarnação para continuar o plano de vingança. Então, aqui a gente vê os casos de espíritos que ficam, né, muitas vezes aguardando aquele espírito que está encarnado desencarnar para ele continuar perseguindo, e muitas vezes o ódio que acaba atraindo aqueles espíritos e fazem com que eles permaneçam ali por séculos se degladiando. Eu já li um livro onde os espíritos se odiavam tanto, eles se degladiavam, eles se
trufaram, assim, eles se uniram em socos, em guerras infinitas, ao ponto de não se desgrudarem mais. O ódio que eles tinham era tão grande que eles ficaram como se tivessem virado um só. E foi necessário várias encarnações como gêmeos tipófagos para que eles fossem desconectando um perispírito do outro e voltarem a ser espíritos perispíritos, né, espíritos normais. Então, para você ver a força do ódio, é claro que isso durante muito tempo, né, muitos séculos assim, nesse ódio, nessa junção de ódio se degladiando ali, mas acontece. E acontece espíritos também que escravizam os outros, que ficam ali obsidiando aquele espírito e tendo ele como escravo para fazer as maldades que ele quer com outros espíritos do seu clã. Então, é importantíssimo o estudo sobre isso. A obsessão ela é um campo muito grande do qual a gente é uma fonte inesgotável de saber. Quanto mais a gente estuda, mais discernimento a gente tem para evitar situações de confronto com o outro, de ódio, alimentar as diferenças. Por isso que Jesus falou: enquanto você estiver vivo, vai e resolve os problemas. Né? Tem uma parte na Bíblia que fala que se você tiver um problema com seu irmão, nem oferte nada a Deus. Vai lá, resolve com seu irmão, depois você vem e oferta. Ou seja, é importantíssimo, desde que mundo é mundo, de que a palavra de Deus existe, a gente compreende que a gente não deve alimentar o ódio, porque muitos são os prejuízos disso para nós enquanto espíritos, para nós enquanto ser humano, porque o corpo também adoece com o ódio. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que a gente precisa trabalhar o amor dentro da gente, é o amor que nos eleva. E obsessão de encarnado para encarnado. Não podemos nos esquecer de que através da mente influenciamos e somos influenciados constantemente, e que essa influência pode ser positiva ou negativa, de acordo com o teor do pensamento emitido ou de seus reflexos no receptor. De forma que, se a influência causa sofrimento ou cerceia a liberdade do outro, está assim caracterizada a obsessão. Portanto, podemos afirmar que o déspota, o ciumento possessivo, o patrão que escraviza, o subalterno preguiçoso e rebelde, os pais dominadores que furtam a liberdade dos filhos e criam dependência neles, são exemplos de obsessores encarnados que escravizam e fazem sofrer outros encarnados. Então, aqui a gente tem um exemplo clássico dos relacionamentos abusivos e tóxicos de hoje em dia, que de hoje em dia não, que sempre existiu, só que a diferença é que a gente não tinha acesso, as mulheres não falavam, os homens não eram presos e não virava notícia. Era tudo calado, abafado dentro de casa porque era o normal. Hoje não é normal, mas é comum. Então a gente ainda, infelizmente, vê muito desses processos, né, de relações que são abusivas, onde existe sempre um que domina e um que é dominado, um que impõe o sofrimento, o outro que sofre. Isso acontece no trabalho, isso acontece nas amizades, isso acontece nos relacionamentos amorosos. Então, é importante que a gente tenha, volto para o começo de todos os nossos vídeos, o autoconhecimento, o domínio próprio, que a gente busque se conhecer, busque se trabalhar, busque fazer nossa reforma íntima, porque nós somos seres humanos em processo de evolução, mas ainda trazemos muito as nossas debilidades, as nossas mazelas, o reflexo de toda a maldade que a gente veio trilhando no nosso caminho evolutivo, né? Então, se a gente tiver alguma dúvida sobre quem fomos, é só olhar a história e ver o que a gente fazia na Idade Média, no período medieval, né? O que a gente fazia no período medieval, no período de guerra, quem éramos, como dominávamos, como ganhávamos os territórios. E aí a gente vai ter uma base de quem a gente era no passado e como a gente já melhorou e como a gente pode melhorar ainda mais. Então, que a gente tem essa responsabilidade de crescer, de evoluir, de progredir. Já estamos melhores, mas ainda temos muito a melhorar. Às vezes a gente fica pessimista e diz assim: ai, o mundo está se acabando, as pessoas estão cada vez pior, mas não estão, não. Acredite, é porque o mal ele é propagado e o bem muitas vezes silencia. Mas se a gente for olhar diante do que a gente era e para o que a gente está hoje, tem muita coisa boa, tem muita gente boa, tem muita gente fazendo bem. E é nisso que a gente tem que focar, de se construir, de se melhorar e de continuar também levando o bem adiante. Que Deus esteja com você, que você tenha um ótimo momento de reflexão a partir dessas mensagens, busque compreender mais, busque nos canais do YouTube, busque os estudos espíritas aqui, busque os livros para conhecimento e fica com Deus, tá? Um grande beijo e um forte abraço.